Sejam muito bem-vindos a essa nossa Masterclass prática de hoje. Olha só, a gente vai direto ao ponto, tá? O nosso objetivo aqui é resolver uma das maiores dores, literalmente uma urgência no mundo dos negócios modernos. A gente precisa pegar o marketing e tirar ele daquela categoria de, sabe, aposta criativa, tipo jogar no escuro, né? E elevar isso para o patamar de um motor de crescimento que seja totalmente previsível. Então bora mergulhar nisso. Durante essa nossa análise de hoje, a gente vai desconstruir exatamente por que tantas estratégias dão errado e, claro, vamos entregar a solução estrutural para isso, baseado no que a gente chama de método MAPA. Imagina só essa cena comigo. Uma sala de reuniões da diretoria. Aquele clima tenso, sabe? Campanhas caríssimas estão rodando, rios de dinheiro foram colocados em mídia. Aí o time vai lá, todo orgulhoso, e apresenta uns números gigantescos. É clique, é curtida, alcance, milhões de impressões, tudo lindo. Mas aí, alguém na mesa faz aquela pergunta fatal. Tá, mas e aí? Quanto de todo esse investimento realmente trouxe de resultado para o caixa? E o que acontece depois disso? Pois é, aquele silêncio absoluto. Esse silêncio constrangedor não acontece porque falta dinheiro ou porque as ideias são ruins, não. A causa raiz dessa dor de cabeça é uma só: pura falta de estrutura. Bom, para resolver isso, a gente montou um roteiro super prático. A nossa agenda passa por o funil quebrado, o blueprint MAPA, integração financeira, o acelerador da IA, casos reais comparando estrutura versus caos e, claro, o nosso plano de ação estrutural. Então vamos lá. Parte 1. O funil quebrado, o fim do marketing intuitivo. O primeiro conceito que a gente precisa colocar na mesa e aceitar de vez é que o marketing mudou. E mudou muito. A lógica ideal deveria ser super simples, né? Passo 1, você faz o investimento. Isso deveria gerar o passo 2, que é o impacto real ali no dia a dia do negócio, e isso, por sua vez, deveria desaguar no passo 3, que é o retorno financeiro claro no bolso. Mas o que a gente vê na prática, no dia a dia das empresas, são esses elos completamente arrebentados. Aquele marketing puramente intuitivo, focado só em comunicação bonitinha e criatividade solta. Gente, ele simplesmente não aguenta mais o tranco. Ele se perde no meio de métricas de vaidade, em jornadas super fragmentadas. E aí, aquele fio condutor que liga o dinheiro que saiu da empresa com o dinheiro que entra, ele simplesmente some, desaparece. E aí, diante de toda essa bagunça, o que a maioria das empresas faz? Elas caem de cabeça na armadilha intuitiva. Começam a assinar um monte de software novo, lançam um monte de campanha avulsa para todo lado e, claro, injetam mais e mais dinheiro em anúncio. É literalmente a mesma coisa que tentar construir uma casa sem ter um projeto de arquitetura na mão. Imagina só, tentar resolver o problema só jogando mais tijolo, mais cimento e mais dinheiro no terreno. Isso não vai construir um prédio de jeito nenhum. Só vai criar uma bagunça gigantesca, muito mais cara e muito pior de limpar depois. Por quê? Porque falta fundação, falta estrutura básica. Quanto mais você gasta desse jeito, menos você entende para onde o dinheiro está indo. E isso nos leva à parte 2, o blueprint MAPA, engenhando o crescimento previsível. Agora a gente chega no coração da solução. Se a intuição e aquele caos todo já não funcionam mais, o que a gente precisa fazer? Aplicar engenharia pura. O método MAPA, pessoal, não é só mais uma táticazinha de campanha ou aquele hackzinho de rede social que o pessoal vende por aí. Esquece isso. A gente está falando de um modelo super prático, de uma mudança operacional completa mesmo. É literalmente a engenharia rodando por trás das cortinas para garantir que, olha só, cada post, cada anúncio que você sobe e cada e-mail que você dispara faça parte de uma engrenagem única. E essa engrenagem foi projetada para fazer uma coisa só: gerar resultado consistente para o negócio. Vamos quebrar a primeira metade dessa sigla para entender melhor. O M significa modelo, que é a sua direção estratégica. Antes de você pensar em criar qualquer peça gráfica, é obrigatório parar e definir o seu objetivo real. É aquisição de novos clientes? É retenção de quem já comprou? Quais são as métricas que vão ditar as regras do jogo? Porque assim, sem isso, o seu marketing vira só um caderninho de tarefas. Já o primeiro A significa arquitetura, focada na jornada dentro dos canais. Não é sobre sair atirando para todo lado e estar em todas as redes sociais de forma desesperada e caótica. Não. É sobre desenhar a arquitetura exata de onde cada canal entra na vida do seu cliente, sabe? Desde aquele primeiro momento que ele te conhece até a hora de converter e de fazer ele voltar a comprar. O que nos puxa para a parte 3. Integração financeira, fechando a lacuna entre o marketing e o lucro real. Chegando na letra P do nosso método, que é performance, a gente toca num ponto super delicado. Essa é a grande mudança de paradigma. Na verdade, arrisco dizer que esse é o maior ponto de quebra que a gente vê nas empresas hoje. Pensa comigo. No modelo antigão, o marketing é visto puramente como um custo. É só uma linha de despesa na planilha que serve para gerar aquelas métricas de vaidade que a gente falou. Mas, nessa nossa nova visão estruturada, ele vira um ativo estratégico. E o que isso quer dizer na prática? Quer dizer começar a falar a língua dura e fria dos negócios.
É saber na ponta do lápis quanto foi investido, exatamente quanto voltou, em quanto tempo esse dinheiro pingou na conta e, principalmente, qual foi a margem de lucro. O marketing não pode mais ficar isolado. Ele tem que sentar na mesma mesa com o departamento financeiro e os dois precisam obrigatoriamente falar a mesma língua. E agora, a parte 4, o acelerador da IA, aprendizado contínuo dentro de uma estrutura. Então vamos lá, fechando a sigla com o nosso último A, de aprendizado contínuo. E aqui entra a maior revolução que a gente está vivendo hoje, a inteligência artificial. A IA traz uns superpoderes, né? Ela faz análise de dados em segundos, roda teste AB numa velocidade absurda, otimiza a campanha em tempo real e joga insight pra gente numa escala que era impensável. Mas olha, presta muita atenção nessa analogia aqui porque ela é vital. A inteligência artificial, ela é tipo o pedal do acelerador de um carro esporte de luxo. Já o método mapa, com toda aquela estrutura estratégica que a gente montou, é o volante. Se você pisa fundo no acelerador da IA, mas não tem as duas mãos firmes no volante estruturado, adivinha só? Você não vai ganhar a corrida, você só vai bater o carro muito mais rápido. A IA só amplifica o que você já tem. Se você tem desorganização, ela vai amplificar o seu caos numa velocidade assustadora. Vamos ver como isso funciona na rua? Parte 5. Casos reais. Estrutura versus caos. A teoria aplicada ao mercado. Para não ficar só na teoria, vamos transformar isso num laboratório da vida real. Existe uma diferença brutal na forma como as empresas operam por aí. De um lado da moeda, a gente tem gigantes como o Mercado Livre e o iFood. O que eles fazem? Eles operam no detalhe, com precisão cirúrgica. O marketing para eles não é aquele setor de apoio que faz umas campanhas engraçadinhas, sabe? É um motor de crescimento pesado. Eles juntam os dados do comportamento de quem está comprando, juntam com a mídia e com a logística, tudo funcionando como um relógio, o que gera um crescimento totalmente previsível. Agora, olha para o outro lado. O varejo tradicional, como a gente viu historicamente em operações gigantes tipo a das Casas Bahia, sofre demais com um marketing puramente reativo. Eles se esforçam pra caramba, gastam muito dinheiro, mas por não ter um modelo unificado, eles acabam focando tudo em promoção de massa. Sabe o que acontece? A margem de lucro vai lá pro chão e eles ficam eternamente reféns de ter que comprar mídia cara. O problema não é que eles não trabalham duro. O problema é a absoluta falta de um sistema integrado. Certo, vamos para a parte 6, o plano de ação estrutural, diagnosticando o seu motor de crescimento. Para a gente começar a amarrar as coisas aqui na nossa Masterclass, é hora de olhar para dentro de casa. A gente precisa fazer uma auditoria na sua própria estrutura corporativa. Eu vou passar por algumas perguntas e eu quero que vocês pensem com muita honestidade intelectual, tá bom? Primeira coisa, as suas equipes de marketing trabalham cada uma num canto, isoladas em silos. Outra, se você pega o relatório de marketing hoje, o seu diretor financeiro consegue entender ou parece grego para ele? Nas reuniões de sexta-feira, o tal do feeling ou do eu acho ainda acaba ganhando dos dados concretos? E a IA? Vocês estão usando ela só para gerar mais e mais volume de conteúdo sem estratégia, em vez de buscar precisão? Olha, reconhecer essas falhas não é motivo de vergonha para ninguém, de verdade. Na verdade, é o primeiro passo absoluto que você tem que dar se quiser parar de queimar o orçamento à toa e começar de fato a construir a fundação do seu MAP. E para a gente fechar a nossa explicação de hoje, eu quero deixar uma provocação final na mesa. No fim das contas, o seu marketing hoje é só um custo inevitável que você tem que pagar ou ele já virou um motor estruturado de crescimento? Sabe por quê? Porque a resposta que você der para essa pergunta é o que vai definir o futuro de qualquer operação. Continuar jogando dinheiro sem saber exatamente o que você está comprando com ele, gente, já não é mais uma opção viável no mercado de hoje. O poder real não está em comprar a ferramenta mais cara que lançaram ontem. O poder está em ter uma estrutura de aço que te diz exatamente como usar essa ferramenta. É hora de parar, repensar as fundações, alinhar as peças e ligar de uma vez por todas esse motor de crescimento previsível. Muito obrigado por acompanharem e a gente se vê na nossa próxima análise.